Vamos falar de uma temática que desorganiza muito as mulheres, que tem como título Esta não é a minha idade. Vocês que estiverem a assistir, se estiverem na casa dos 30, 40, 50 anos, percebem, porque cada vez mais a idade é o fator ou a medida mais errada para avaliar as pessoas. Mas ela existe, não é? É um rótulo social. E isto cada vez mais deixa as pessoas desorganizadas, causa sofrimento e muitas vezes é isto que não deixa as pessoas serem realmente felizes. Porque há pessoas que têm as condições no seu contexto para serem felizes, mas não o são. Porque têm esta parte que lhes está a descompensar. Ora, é isso que vamos desconstruir hoje. Isto tanto vale para as idades mais novas, jovens adultas, que por a vida estar mais complicada, por as oportunidades não serem tantas, porque as coisas podem não correr à maneira delas, sentem-se que estão mais velhas, mais cansadas do que a realidade que têm, como também serve para pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, que sentem que a realidade delas, funcional, e o rótulo da idade não emparelham um com o outro, não é? E claro, tudo isto causa sofrimento, não é? Dor. Há pessoas que têm depressões por causa disto, não é? Muitas vezes, aqui assim no consultório, presencialmente ou online, eu acompanho mulheres com esta problemática e é muito complicado, não é? Porque isto é algo que é externo a elas, por isso elas não dominam. A idade é a medida que está a ser utilizada para os seres humanos no seu desenvolvimento, não é? A sociedade, com a evolução da medicina, com mais cuidados de saúde, melhores alimentações, outras maneiras de viver mais leves, não é difícil as pessoas chegarem aos 30, 40, 50 anos a achar que têm 20 ou 30, não é? Porque a maneira como pensam, a maneira como agem, como vivem, como veem a realidade, não tem a ver com a idade que está a ser contada todos os dias. Que todos os anos nos dá mais um ano, não é? Por isso, vamos ver aqui em que é que desorganiza a medida ou rotilidade nas mulheres. As causas, não é? Por isso, causa muitos comparativos. Não é? As mulheres, já por si, comparam-se. Já por si, acabam por se achar muitos defeitos nela e muitas qualidades nas outras. E claro, isto leva a que, se a pessoa vê muitos defeitos nela e muitas qualidades nas outras, como regra, se juntarmos a isto o comparativo, ela está a perder. Não é? Porque há comparativos bons e comparativos maus. Não é? Há mulheres de 30, 40, 50 anos que têm corpos de autênticas catraias, não é? Por isso, quando se comparam com as mulheres, é um comparativo bom com as mulheres mais novas. Há mulheres mais novas que já têm corpos de tal maneira estreados, não é? Que, comparando-se com as idades delas, já se sentem mal. Depois entro no comparativo pela negativa com as pessoas mais velhas, não é? Supostamente têm corpos piores que elas. Às vezes não. Mas o natural é terem os corpos pior que elas. Mas elas têm menos 20 anos, ou menos de 30 anos, não é? Por isso, é nestes comparativos que as pessoas arranjam muito sofrimento. Então isto nas relações é quase de deitar abaixo qualquer boa autoestima, não é? Porque as mulheres têm o seu desenvolvimento em termos de social. São jovens adultas, têm as suas profissões, depois vêm os filhos, a maternidade, o cuidar dos filhos, as suas profissões e depois chega a uma idade em que já têm tudo. Não é? Têm as suas profissões, logo independência financeira, têm, cuidaram de si, logo têm corpos que gostam, têm os filhos quase criados,
podem ou não ter parceiros que gostem delas ou não, mas chega a uma idade que as mulheres começam a ver que tudo à sua volta, não é, lhes causa estranheza, porque elas não encaixam. Não encaixam nas idades delas, porque passaram ao lado de muitos sofrimentos e de muitos maus hábitos, muitos erros, não é? Porque todos nós somos construções, boas ou erradas, não é? Uma mulher que chega aos 40 anos, por exemplo, que tenha um bom corpo, porque sempre cuidou de si, ou tenha uma boa parte genética, porque os corpos têm muito a ver também com a parte genética. Quem tem essa sorte, chega a estas idades com corpos que não foram muito abusados, nem nas alimentações, nem nos esforços, nem nos sofrimentos, nas desilusões, que tudo isto impacta nos corpos. Não é? Nas maternidades, há mulheres que têm filhos e os corpos quase não têm modificações nenhumas. Há outras que têm um filho e um corpo excelente que tinham antes passam a ter um corpo todo estragado. Não é? Tudo isto influencia que as pessoas chegam, por exemplo, aos 40 anos e depois acham que não encaixam nem nas idades delas, nem nas mais novas. Não é? Estão ali num limbo. Existem muitos estudos científicos que mostram que estas mulheres são cada vez mais em quantidade e os estudos é no sentido de ver como é que estas mulheres encaram a sua idade no mundo em que elas estão em contramão, não é? Ou estão muito cuidadas para a idade que têm, ou estão muito estragadas para a idade que têm, porque hoje em dia isto já se passa também nas jovens adultas, não é? Muitas vezes sentam-se aqui no gabinete ou online pessoas que eu acompanho e eu tenho das duas dimensões. Ou mulheres novas que já têm corpos estragados e não se sentem bem com elas, e claro, o intuito é melhorar os corpos, o que é muito complicado. É porque é preciso muitas regras, muitas dietas, muitos exercícios, tudo isso com o complemento da vida de trabalho, ser mãe, ser a esposa, ser trabalhadora, mas também tenho aqui as outras pessoas mais velhas, que já, por exemplo, neste momento não têm ninguém na sua vida, mas que querem arranjar alguém. E elas sentem que o corpo não corresponde à idade. O problema é que elas vão para o social arranjar alguém, porque o alguém só se arranja no social, não é? E aí estes comparativos estragam tudo, não é? Porque uma mulher, seja nova ou seja mais velha, entrando na competição por comparativos, e noto, isto é inconsciente, não é? Não há nenhuma mulher que conscientemente diga eu vou-me comparar com uma mulher 20 anos mais nova que eu. Não. Mas se a mulher quiser aquele homem e aquele homem estiver interessado numa mulher 20 anos mais nova, ela vai entrar nessa competição. E isto é que é o mau, não é? Porque ela não tem 20 anos mais, não é 20 anos mais nova. Tal como na versão da mulher 20 anos mais nova, se tiver interesse num homem que gosta, que tem como companheira uma mulher da idade dele e que tem um bom corpo e é bonita, ela também entra na competição. Porque ela quer o homem tem uma mulher, mas ela acha que tem vantagens, ora lá está a idade, para ganhar. Estas competições são inconscientes, mas existem, não é? O problema é que depois, nas intervenções especializadas, nós estamos a tratar isto nas consequências, já depois de ter acontecido, ou uma rejeição, ou uma vitória, ou uma derrota, e as pessoas sentem que é nesta idade que não encaixa que estão os seus problemas. Causa uma certa estranheza a estas mulheres porque elas sentem que têm menos idade ou mais idade, porque se podem ser novas pessoas mais maduras, com mais maturidade, e não sentem que a idade corresponde àquela que o rótulo social lhes dá. Em termos emocionais, há muitos receios, não é? Porque é o receio dos outros. Ora, lá está, porque isto é uma sociedade, não é? Há mulheres neste momento com 30, 40, 50 anos que têm vida de adolescentes, não é? Socialmente isto é reprovável, porque a ordem é que estas mulheres deveriam estar a seguir
o que a maioria da sociedade segue. Não é? Por isso, hoje em dia, vermos uma mulher de 50 anos, por exemplo, ir fazer uma tatuagem, não é? Causa estranheza, não é? Vermos uma mulher de 40 anos a vestir roupas de adolescentes, mini-saias, causa estranheza, porque elas não são o normativo. Eu não estou a pôr aqui a questão se as pessoas o podem fazer ou não. Estou a dizer o que é que a sociedade acha do que elas fazem. Não é? Claro que cada vez mais existem estas mulheres, estes exemplos, não é? E a tendência é cada vez mais haver menos estranheza. Mas há estranheza, porque não é este o desenvolvimento que a sociedade dá à medida idade. Não é? Como também causa estranheza uma rapariga de 18, 19 anos ter muita maturidade, muita responsabilidade, cuidar dos pais, dos irmãos, ser uma adulta com 30 ou 40 anos, não é? Isso também não é normativo, não é? Existem exemplos em todas as idades. Depois, existem muitos medos, não é? As mais novas, se tiverem corpos estragados, têm medos da parte da comparação física. As mais velhas, se tiverem bons corpos, que eu digo corpos que não são, que são cuidados, têm medos porque estão no comparativo com corpos mais novos, que, independentemente dela ser ou não, ter ou não um bom corpo, é um comparativo do corpo em si, não é? Um corpo com 20 anos ou mais 20 anos não é a mesma coisa, não é? E estes comparativos é sempre para com os outros, não é? Para com os outros amigas, por exemplo, para com os outros homens, por exemplo, ou pares amorosos que se queiram, não é? Estas pessoas, por exemplo, a idades mais avançadas, 30, 40, 50 anos, quando não são normativas, quando têm estas vivências que não estão dentro do rótulo da idade delas, têm problemas até familiares, porque destoam, não é? Têm muitas vezes a reprovação dos pais, porque elas são as rebeldes, as pessoas que são diferentes das outras, não é? Tudo isto cria estes pequeninos problemas que são um acumular. A pessoa chega aos 30, 40 anos, já viveu muita coisa, não é? Por isso, tudo isto veio acrescentar problemas que não deveriam existir, não é? O sofrimento de não encaixar é porque realmente estas pessoas muitas vezes lidam com a desilusão de quererem e serem, não haver reciprocidade de quem elas querem. A rejeição, muitas vezes elas são rejeitadas. E também aqui o problema de muitas vezes elas acharem que os homens só valorizam a parte física. Sim, é verdade, não é? O homem valoriza mais a parte física do que a parte emocional. A maioria. Há exceções. As mulheres não percebem muitas vezes, e é isso que nós, na intervenção, temos que explicar, não é? Porque é que os homens querem mulheres mais novas. As mulheres muitas vezes não param para pensar racionalmente, não é pensar emocionalmente, porque quando estão a pensar emocionalmente têm aqui sempre o tal comparativo a estragar o pensamento, o raciocínio, não é? Não. Racionalmente, elas deveriam saber porque é que os homens mais velhos querem mulheres mais novas. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Para os homens, por isso na ótica do homem para a mulher, sempre, não é? As mulheres mais novas são menos chatas. O homem, quando diz que uma mulher é menos chata, quer dizer que ela é menos exigente, por isso não existe tanto dele. As mulheres mais velhas têm a tendência de querer que os parceiros evoluam, modifiquem, fiquem melhores, não é? É um lado maternal a funcionar. As mulheres mais velhas gostam sempre de construir algo. Muitas vezes dedicam-se a pessoas que depois as trocam por outras e elas sentem esta desilusão e rejeição porque investiram muito. Por isso, a mulher mais velha tem sempre este lado. Que na ótica do masculino, elas são chatas. Estão sempre a querer que ele seja o que ele não é. O homem gosta de mulheres mais novas porque elas são mais materialistas. Por isso, elas são muito mais fáceis de comprar. Aqui o comprar muitas vezes não é com dinheiro, é com momentos, não é? São pessoas que são mais novas, tiveram menos experiências ainda, por isso, por exemplo, ir acampar é um momento interessante. Fazer uma viagem ao Brasil. Há momentos. O que as mulheres mais novas têm mais necessidades porque viveram menos. Ora,
como é lógico, acabam por ser mais maleáveis, mais influenciáveis. As mulheres mais novas são mais inseguras. Mesmo aquelas que da boca para fora acham que são as mais bonitas e as maiores, na prática, o eu delas ainda não teve a validação suficiente, por isso é que elas são novas, não é? A idade vai-nos dando mais validação, mesmo que seja pela negativa, não é? Quanto mais experiência nós tivermos, mais rejeições e bons momentos tivemos. É aí que nós aprendemos. As pessoas mais novas têm menos experiência, menos aprendizagem. Logo, são mais inseguras. E, claro, um homem mais velho sabe lidar, dar a volta a essa situação. Porque quando encontra uma rapariga mais nova que é mais insegura, ele sabe criar o contexto de maneira a ela ficar validada. Os homens querem também mulheres mais novas porque são mais fáceis de descartar. Quando for para terminar, o homem termina mais depressa com uma mulher mais nova do que uma mulher da idade dele. Porque utiliza o famoso argumento de que as diferenças de idade são grandes, eu quero te deixar viver, eu não te posso estar a aprender. Pronto, o que vocês já ouviram muitas vezes os homens e as mulheres falarem sobre os assuntos. O homem exerce mais autoridade sobre mulheres mais novas, não é? Se é ele que está a dar os bons momentos, se é ele que está foi ele que a escolheu, foi ele que a está quase a fazer de papá dela, então ele tem que ter autoridade sobre ela, então acaba por ser mais autoritário. Muitas vezes, homens mais velhos e mulheres mais novas, há muita agressividade, porque o homem, como tem este domínio, acha que o que dá, depois a mulher tem que retribuir como ele quer. E muitas vezes tem que aceitar muitas coisas que elas nunca aceitariam se não estivessem a viver bons momentos. Elas são mais influenciáveis que as pessoas mais velhas. Não é? E depois os homens gostam de exibir os troféus para com os amigos, não é? Um homem mais velho aparecer com uma mulher mais nova, perante todos os outros pares masculinos, ele fica mais validado. Isto é coisa de macho, não é? Mas é cultural, ele continua a ser perpetuado. Os homens mais velhos que andam com mulheres mais novas são muito alvo de os outros homens da idade deles, que não conseguem o mesmo que eles, ou mais novos, gostam de os ver como tutores, por isso eles querem aprender o que é que ele faz para ter mulheres mais novas. Ora, aí está, perpetua-se a aprendizagem deste tipo de situação, não é? Claro que tudo isto que eu acabei de dizer para o homem é para esconder as inseguranças dele, não é? É para muitas vezes disfarçar as rejeições de ser rejeitado por as mulheres das idades dele, por ele ser imaturo, por ele não ser uma pessoa confiável, por ele não conseguir satisfazer o que elas, que são mais exigentes, querem, não é? Por isso, estes homens também são rejeitados pelas idades deles, então vão para as idades mais baixas, onde assumem algum poder. E claro, enquanto eles andam a divertir-se com as mais novas, ocupam tempo, porque o homem detesta estar sozinho. Porque o homem, quando está sozinho, começa a pensar que está abandonado. E o homem não gosta de estar nesse registro. Logo, as mulheres mais novas servem também para isto. Por isso, isto é o que as mulheres muitas vezes não percebem. Por isso, quando entram no comparativo para conquistar um homem que gosta de mulheres mais novas, elas não têm isto como comparativo. Então entram no mesmo sistema. E ele trata-as como trata as mais novas. E muitas vezes elas depois ficam ofendidas, não é? Porque elas acham que não devem ser tratadas assim. Mas estão na competição, não é? O que é interessante ver é desconstruir isto por idades. Nas adolescentes, elas, quando veem que a idade que se tem não é aquela que se sentem, porque isso também existe nas pessoas mais novas, nos adolescentes. Há adolescentes completas adultas, com uma responsabilidade e uma imaturidade que não é normal para a idade.
que não é bom, não é? Isto foi fruto de ou azares da vida em que elas tiveram que assumir papéis, muitas vezes de pais ou de mães que não deveriam, ou de pais exigentes que são muito rígidos, então exigiram muito delas, não é? E isto, nestas idades, elas ainda estão na categorização, querem ver aonde é que entram e aonde é que são aceites, não é? Por isso, muitas vezes, esta parte delas de serem mais velhas no modo de viver do que a idade que têm é também uma maneira delas sentirem que são aceites. Isto é muito complicado nesta idade porque depois elas vão ganhar idade cronológica, não é? E vão fazer o percurso inverso. Muitas vezes estas adolescentes que são muito maduras, depois quando começam a ganhar idade, querem vir viver aquilo que não viveram, que lhes foi vedado viver. As mulheres adultas, eu costumo dividir isto nas idades dos 20, 30, 30, 40, 40, 50, porque não é a mesma coisa. Entre os 20 e os 30, elas têm muito cuidado com elas, não é? Porque estão na conquista do parceiro. Aqui o lado maternal e ter filhos é importante. Por isso, elas querem ter um bom corpo, ou um corpo cuidado, para que a maternidade não os estrague, mas estão numa situação de cuidado. Dos 30 aos 40 há o desleixo, porque geralmente já são casadas, já tiveram filhos. Os maridos têm gostado delas por outras dimensões que não só a física. E muitas vezes desleixam a parte física. Depois dos 40 aos 55 é a recuperação, não é? Se calhar já não estão com o marido, os filhos já estão cuidados e elas agora querem recuperar o corpo das asneiras que fizeram e viver o que não viveram, não é? É aqui nestas regressões, muitas vezes, que há a maior parte dos erros, não é? Porque o normativo é as pessoas terem nas suas idades as experiências necessárias para aprender. Ora, se são vedadas as experiências nas idades mais cedo, depois elas querem fazer tudo mais tarde. Por isso é que de vez em quando aparecem, e nós vemos às sextas-feiras e aos sábados à noite, não é? Mulheres de 40 e 50 anos, não é? E que são autênticas catraias, não é? É uma imaturidade. Não é imaturidade, porque elas são maduras, não é? Mas elas prestam-se a ser imaturas para ganharem a atenção dos outros. Neste caso dos outros, mulheres que as veem como pessoas diferentes, ou dos homens que como estão no comparativo, querem mulheres mais novas, elas só conseguem competir entrando neste registro, não é? Eu aqui estou a excluir todas as mulheres que chegam nas idades que têm, seja aos 30, 40 ou 50 anos, e são seguras de si, não entram nos comparativos, não é, para elas não é o mais importante a conquista do parceiro, elas querem, mas é ser felizes com elas. Não é? Isto está excluído. Eu estou a falar das mulheres que não conseguem estar sozinhas, que não lidam bem com a sua sexualidade, logo não se masturbam, por isso não conseguem estar sozinhas, indexam o prazer físico ao homem e por isso andam nas competições. Estou a falar das mulheres que muitas vezes não tiveram sorte na vida com as pessoas que encontraram. Por isso foram pessoas que foram abusadas, agredidas, maltratadas, não valorizadas e que chegam a estas idades e que querem sentir validação que não tiveram. E aqui sujeitam-se a tudo. Estou a falar das mulheres que têm mais relações com os filhos, por isso elas tiveram filhos, não têm boas relações com os filhos não desligam, não é? Então elas acabam por, muitas vezes, irem buscar homens para cuidar, para serem mães, visto que os filhos não as deixam ser mães. Isto existe de todas as problemáticas, não é? Por isso aqui o vídeo hoje é no sentido de que a idade, sendo uma medida cronológica, muitas vezes cria problemas. Nós temos, mas é que estar no bem-estar certo na idade que temos. Isto é que é importante. Não é?
qualquer idade, nós temos que estar bem connosco, porque o rótulo da idade é no social, não é? Nós somos mães, esposas, temos que cumprir regras, não é? Depois há a categoria, não é? Ou somos mulher de respeito ou não, ou somos as outras, não é? Ou há então a parte emocional, não é? Que é a tal maturidade versus a imaturidade. E o físico, não é? Que são as experiências tardias. Mulheres que casaram cedo com o mesmo namorado e que agora vêem-se com 30, 40 ou 50 anos sozinhas, não é? Elas querem viver tudo aquilo que não viveram, não é? Só que elas que têm esses desejos, essas fantasias, mas muitas vezes não têm parceiros, não é? Porque os parceiros olham para elas com a idade que têm. 30, 40 ou 50 anos, não é? Com a bagagem que trazem, não é? E é necessário estas mulheres, muitas vezes, terem um autoconhecimento de que elas são, muitas vezes, mais felizes, ora, estão com muito mais bem-estar estando sozinhas do que acompanhadas com muitos de estes homens que também veem esta franja de mulheres problemáticas, por isso as mulheres que acham que não têm as idades que têm cronologicamente, como uma cotada de caça, não é? Porque eles acabam por as usar e deitar fora, não é? Porque elas sujeitam-se a coisas que eles acabam por não ter nas mulheres mais novas, não é? Logo, a parte do cuidar. Estas mulheres, quando estão a conquistar, querem sempre cuidar do homem. E o homem, claro, não é? Isso é um benefício para ele. Enquanto é cuidado e tem o que quer, muito bem. Quando não tem, troca, vai embora. Porque a parte física pode não estar a ser valorizada por ele. Ele está a valorizar outra parte. Muitas vezes até a económica. Quantas mulheres que não chegam a estas idades com vidas muito boas e com dinheiro e que muitas vezes andam a sustentar este pessoal que, para elas não pagam sexo. Não é? Só proporcionam coisas boas, conforto, bons momentos, estão a cuidar dele. Mas não, na prática estão a pagar por sexo. Não é? E muitas vezes nem é por bom sexo. Não é? Por isso, o que é necessário é as mulheres terem esta noção e este autoconhecimento de que os homens são diferentes delas. Elas são diferentes até das próprias mulheres nas idades, porque se olharem à volta, estas mulheres que sentem, ora, o título do vídeo, esta não é a minha idade, ela, se olhar à volta dela, das amigas e dos amigos e dos familiares, vê que as outras pessoas olham para ela como se ela destoasse. Porque estas pessoas nunca sentem que estão integradas, não é? Por isso é que sentem que esta não é a minha idade, não é? É importante a ajuda especializada neste sentido de nós fazermos aqui quase uma harmonização entre a idade e o bem-estar. Porque muitas vezes as mulheres mais velhas podem ter vidas maravilhosas, com muito prazer e muito companheirismo e muito amor e muitas experiências. Têm, mas é que sair do comparativo, da competição e do agradar ao macho, não é? Porque o que é necessário aqui é virarem-se para dentro. É mais um autoconhecimento, uma aprendizagem, melhorar os seus defeitos, estarem mais na solitude e não na solidão, tirarem aqui fugirem do social, porque no social estão sempre no comparativo, ou a destoar, porque estas mulheres quando vão para o social, numa festa destoam, porque elas não são iguais às outras mulheres. E cuidarem mais de si. Quando eu digo si, é de si do corpo e de si no interior, não é? Nestas faixas, as pessoas que estão felizes com as suas idades, apesar da idade não ser aquela que elas sentem que é, estão muito nos yogas, nos pilates, nas meditações, estão viradas para dentro, não estão viradas para fora, porque o virarem para fora é irem buscar estes problemas todos. Porque os homens acabam por ser, para as pessoas que não se constroem e que não gostam e que não conseguem estar sozinhos, os homens acabam sempre por ser a fonte de todos estes problemas, não é? É necessário as mulheres terem atenção que existe ajuda especializada nos psicólogos porque isto é algo psicológico, não tem nada de físico, não é? Nós temos este físico e temos o sentimento que temos outra idade, então temos que procurar ajuda especializada, psicológica, para fazermos esta harmonização.